Nos últimos anos, a Igreja tem sido abençoada com a orientação profética e instruções inspiradas para os nossos dias. Membros e líderes alinharam-se fielmente a essa orientação à medida que cada nova revelação foi compartilhada com amor. A fim de proporcionar mais incentivo e orientação, gostaríamos de analisar as responsabilidades individuais específicas dos membros e dos líderes. A ideia não é ter uma lista abrangente, mas destacar alguns dos ajustes recentes. Também destacaremos algumas das maneiras pelas quais essas responsabilidades podem ser adaptadas de acordo com as circunstâncias do mundo, como doenças contagiosas, terremotos, fome ou outras formas de distúrbios em âmbito nacional ou mundial que impossibilitem temporariamente que nos reunamos. O presidente Russell M. Nelson declarou: "Saibam que a revelação continua na Igreja e que continuará sob a direção do Senhor até que os propósitos de Deus sejam cumpridos e o grande Jeová diga que o trabalho está terminado." À medida que a obra do Senhor tem acelerado nos últimos anos, a revelação tem orientado a criação e a implementação de novas iniciativas e diretrizes, criando um padrão de força interligado para todos os membros da Igreja em todo o mundo, a despeito de nossa capacidade de nos reunirmos em alas e estacas. Poderíamos listar muitas, mas destacaremos apenas algumas, incluindo o currículo centralizado no lar e apoiado pela Igreja do Vem e Segue-me, ajustes quanto ao Dia do Senhor no lar e na Igreja, ensinar a maneira do Salvador e reuniões de conselho de professores, ministrar como o Salvador e entrevistas de ministração, fortalecimento dos quórums e da sociedade de socorro, adaptação na organização dos quórums do sacerdócio arônico e das classes das moças e o programa Crianças e Jovens. Haverá mais mudanças, mas o objetivo fundamental de tudo o que estamos fazendo é o mesmo: fortalecer a fé de cada membro no Pai Celestial e em Jesus Cristo. Todos os membros têm a responsabilidade de continuamente melhorar a observância do Dia do Senhor, estudar o Vem e Segue-me, concentrar-se em ministrar como o Salvador e apoiar a nova geração. Cada uma dessas responsabilidades pode ser realizada tanto na igreja quanto no lar. E se as circunstâncias atuais permitem que os membros se reúnam como alas e ramos ou não. As famílias têm a responsabilidade de se concentrar em estudar regularmente o Vem e Segue-me no lar, encontrar formas de servir e de ministrar em família, ajudar e apoiar uns aos outros em metas pessoais e familiares, desfrutar de noites familiares e de atividades em família e usar o programa Crianças e Jovens para concentrar-se em tornar-se mais como o Salvador. O Vem e Segue-me preparou a igreja para estudar como família em nosso lar. Em tempos incertos e perturbadores de isolamento, os membros estão encontrando maneiras de estender a mão usando o Vem e Segue-me para incluir, via tecnologia, os familiares, os adultos solteiros e pessoas de outras crenças. Os jovens adultos solteiros e os adultos solteiros estão usando de tecnologia como o Zoom, o FaceTime e o Skype para realizar sessões de estudo do Vem e Segue-me. Os membros da família estão usando bate-papos de vídeo em grupo para registrar testemunhos e compartilhar o que aprenderam em seu estudo individual. Membros de todo o mundo estão usando as mídias sociais e até telefone para compartilhar mensagens inspiradoras sobre o Vem e Segue-me e as iniciativas #Ouvir o Senhor e #Ser Melhor. O presidente Nelson disse em uma publicação recente do Facebook que a verdade é que, em meio à escuridão sombria de um mundo conturbado, a luz de Jesus Cristo brilha com ainda mais força. Ele pode falar a verdade a nosso coração e nossa mente. Os membros e as famílias são incentivados a compartilhar essa luz com o mundo, mesmo sob as restrições atuais. As pessoas estão aprendendo a permanecer socialmente conectadas, mesmo quando precisam se distanciar fisicamente. Muito de bom está acontecendo e devemos compartilhar essas ideias e sucessos uns com os outros para que permaneçamos conectados ao Evangelho. Mesmo quando os membros do Conselho da Ala não conseguem se reunir pessoalmente, eles ainda têm a responsabilidade de se concentrar na retenção e no testemunho de cada criança e jovem, sabendo o seu nome e compreendendo ou conhecendo as circunstâncias de seu lar.
Ajudar a família e os líderes a atingir os objetivos dos programas Vem e Segue-me, Crianças e Jovens e Ministrar como Salvador. Nas condições atuais, os líderes estão usando o Zoom, o FaceTime e o Skype para realizar e participar de reuniões. Eles estão ministrando e fazendo entrevistas de ministração usando a tecnologia e estão se reunindo e se aconselhando com os membros por meio da tecnologia. O presidente do Quórum de Elders e a presidente da Sociedade de Socorro expandiram suas funções, e essas são suas responsabilidades quando os membros puderem se reunir regularmente. Eles devem aceitar a responsabilidade por todos os aspectos do trabalho de salvação e exaltação, organizar a ministração e realizar entrevistas de ministração, ensinar os membros a implementar o Vem e Segue-me e ajudar as pessoas e as famílias a se tornarem autossuficientes temporal e espiritualmente. Quando as condições mundiais impedem que nos reunamos pessoalmente, a Sociedade de Socorro e o presidente do Quórum de Elders têm uma responsabilidade ainda maior de cuidar dos membros de sua ala. Muitas das maneiras normais de elevar e cuidar dos membros precisam ser ajustadas e adaptadas. É hora de fazer mais e de fazer melhor, só que de maneira diferente. A Sociedade de Socorro e o Quórum de Elders estão usando ferramentas como o Zoom, o FaceTime e o Skype para realizar reuniões, entrevistas de ministração e atividades. A seção Círculos do aplicativo Viver o Evangelho foi recentemente expandida para incluir grupos para todos os adultos, incluindo a Sociedade de Socorro e o Quórum de Elders, o que fornece uma maneira adicional de se manter conectado. Os líderes também estão atendendo às necessidades daqueles cujas necessidades são maiores ao ministrar usando a tecnologia. A responsabilidade principal da presidência da Sociedade de Socorro e do Quórum de Elders é cuidar das necessidades temporais e espirituais de seus membros. Em vez de visitar pessoalmente cada membro para prestar esse cuidado, irmãs e irmãos ministradores fornecem informações valiosas para ajudá-los. A ministração e as entrevistas de ministração têm sido ensinadas extensivamente durante as reuniões de liderança. No entanto, a maior oportunidade de crescimento em relação a ministrar acontece por meio das entrevistas. Essas entrevistas podem ser conduzidas pessoalmente quando as circunstâncias permitirem ou virtualmente, conforme a situação atual do mundo determina. Quando for permitido se reunir pessoalmente, os seguintes princípios importantes devem ser relembrados. Os líderes devem realizar treinamentos em âmbito de estacas sobre como fazer perguntas significativas. Durante as entrevistas de ministração, os membros da presidência devem debater sobre as necessidades e os pontos fortes dos membros. Eles devem usar as entrevistas para ensinar aos membros como ministrar. As informações coletadas durante as entrevistas podem ser compartilhadas confidencialmente, conforme apropriado, nas reuniões do Conselho da Ala. Os membros da ala, incluindo os jovens, devem ser mencionados pelo nome, o que inclui a situação da família. O elder Christofferson, o elder Stevenson e a irmã Arburto testificaram sobre o poder das entrevistas de ministração significativas. Os vídeos dos treinamentos que eles deram podem ser encontrados no site ministering.churchofjesuschrist.org. Nesses treinamentos, eles nos apresentaram um rapaz ocupado e o presidente do Quórum de Elders, que o ensinou amorosamente como ministrar, pessoalmente e por meio da tecnologia. Aqui estão esses 3 curtos vídeos. Eu queria falar com você sobre sua ministração à família do irmão Santos. Como eles estão? Para ser honesto, eu não tenho feito nada. Eu quero muito ajudá-los, mas não tenho tempo. Eu estou sempre viajando e me sinto muito mal por isso. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Você sabe o nome deles? Bem, sei que o pai é o Paulo, a mãe é a Sara, mas ainda não sei o nome das crianças. Então, você teria tempo para apenas aprender o nome deles e orar por eles pelo nome? Sim, claro, isso é fácil. Sim, vamos começar por aí, então. Tá bom. Sim, vamos começar por aí. Claro. Sei que o Pai Celestial vai abençoá-lo muito quando você pensar na família, orar por eles e apenas ministrar. Então, da última vez que conversamos, eu pedi para você orar pela família Santos. Como está indo? Na verdade, muito bem. Você aprendeu alguma coisa? Sim. Bom, quando
quando comecei a orar por eles, na verdade, eu comecei a me preocupar com eles. Sei. Então, eu tenho me sentado ao lado do irmão Paulo nas reuniões do Quórum de Elders, e outro dia notei que ele estava meio preocupado com alguma coisa. E depois da reunião eu perguntei se estava tudo bem, e ele mencionou que tinha sido demitido do trabalho. A questão é que já passei por isso e sei como é. Então, tenho enviado mensagens inspiradoras para ele. Muito bom. Ou escrituras, às vezes verificando como ele está. Você já perguntou se ele já falou com o especialista de empregos da ala? Uma ótima ideia, eu sei quem ele é. Oi, presidente, tudo bem? Tudo bem, e você? Estou bem, presidente. Só queria lhe falar sobre o irmão Paulo. Ele teve algumas entrevistas de emprego essa semana que foram muito promissoras. Nossa, que ótimo. E na verdade, queria falar com você sobre uma coisa. Como eles estão? Eles estão muito preocupados com a filha. Ela está com dificuldades desde que voltou da missão. Sei. E eu sei que eles não estão falando muito sobre isso, mas eu queria saber se talvez não tenha alguma coisa que podemos fazer para ajudá-los de alguma forma. Obrigado por vir, irmão Charles. Já faz algum tempo. Ah, sim. 3 meses. Já faz 18 meses desde que começamos a nos reunir. Você se lembra do que me pediu para fazer? Lembro-me de conversar com vocês sobre tentar encaixar suas designações de ministração em sua agenda lotada. E pedi que começasse aprendendo os nomes deles. E que orasse por eles. Sim, Orar pelo nome. sim, isso mesmo. Agora que pode olhar para trás, como está indo? Bem, o Paulo e a Sara Santos têm uma família maravilhosa. Eles têm 3 filhos incríveis. Tasha tem 21 anos e é a mais velha. Ano passado, ela estava tendo dificuldades quando chegou da missão, mas esse ano está bem. Que bom. Depois tem o Samuel, com 15 anos, e ele adora jogar futebol. Legal. Adora. E Cecília, a mais nova, faz 13 anos no dia 15 desse mês. E ela tem a melhor personalidade de todos, viu? Gosto disso, gosto disso. Então, há umas 6 semanas, o Paulo me ligou e pediu que eu ajudasse a dar uma bênção na Sara. E depois da bênção, Sara, ela pegou minha mão e a apertou bem forte e não soltava. E ela olhou para mim e disse: sem dúvida alguma, eu sei que você ama nossa família. Presidente, em nossa primeira conversa, eu esperava uma crítica. Mas você tornou tudo mais fácil para que eu melhorasse. E eu quero agradecê-lo. Quando as condições nacionais ou mundiais determinam uma mudança na maneira como conduzimos a administração e as entrevistas, as práticas a seguir podem ser adaptadas para atender às necessidades locais. A presidência da Sociedade de Socorro e do Quórum de Elders deve realizar entrevistas por videoconferência ou usando outra tecnologia disponível. As irmãs e os irmãos ministradores devem usar a tecnologia como mensagens de texto, telefonemas, e-mails ou outros meios para auxiliar, elevar e incentivar aqueles a quem ministram. Tanto os membros da presidência quanto as irmãs e os irmãos ministradores podem usar as mídias sociais para elevar e edificar um ao outro, criar grupos ou páginas nas quais os membros podem se conectar eletronicamente. O presidente Russell M. Nelson declarou que cada um de nós indique por suas ações que somos discípulos verdadeiros do Senhor Jesus Cristo, que renovemos nossa vida por meio de nossa fé e confiança nele, que acessemos o poder de sua expiação por meio de nosso arrependimento diário e que dediquemos e redediquemos nossa vida para servirmos a Deus e a seus filhos em ambos os lados do véu.